Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. O jovem Eutico e a despedida de Paulo. No capítulo 20 de Atos veremos que Paulo levantará Eutico da morte, história curiosa e que nos ensinará algo valioso. Paulo estará livre do sangue de todos os homens, preverá a apostasia dentro da igreja e revelará um ensinamento de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo causará choro e comoção dizendo que é a última vez que o verão. Contexto histórico. Paulo acaba de visitar e conferir o batismo do Espírito Santo aos irmãos em Éfeso, pregando e operando muitíssimos milagres, até mesmo por meio de suas vestes. Os filhos de Seva, judeus exorcistas, tentaram expulsar demônios em nome de Jesus e em nome de Paulo, e foram surrados por eles, ouvindo: Vós, quem sois? Os discípulos da deusa Diana, Ártemis, causaram tumulto contra Paulo e seus companheiros por atrapalharem seu comércio de imagens de prata. Principais lições de Atos 20 para os dias atuais. Em Atos 20, encontramos o relato da despedida emocionante de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso. Esta passagem é repleta de lições valiosas para os cristãos de todas as épocas. Uma das principais lições é sobre a importância do exemplo de liderança de Paulo. Ele lembra aos anciãos de Éfeso que serviu ao Senhor com humildade, lágrimas e provações, destacando a necessidade de líderes espirituais serem exemplos de serviço abnegado e compromisso com o reino de Deus. Outra lição crucial é sobre a priorização da pregação do Evangelho e do ensino da Palavra de Deus. Paulo enfatiza que ele não hesitou em proclamar todo o conselho de Deus e adverte os líderes da igreja a estarem atentos aos falsos mestres que surgiriam para distorcer a verdade. Isso nos desafia a permanecermos firmes na verdade do Evangelho e a sermos diligentes em compartilhá-la com os outros. Além disso, Atos 20 nos ensina sobre a importância da comunhão e do apoio mútuo na família da fé. Paulo encoraja os crentes a cuidarem uns dos outros e a estarem prontos para se sacrificar pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Isso nos lembra que somos chamados a viver em amor e unidade uns com os outros, compartilhando as cargas uns dos outros e fortalecendo-nos mutuamente na fé. Em resumo, Atos 20 nos desafia a sermos líderes e seguidores comprometidos com o serviço abnegado, a priorizarmos a proclamação do Evangelho e a ensinarmos a palavra de Deus com fidelidade, e a vivermos em comunhão e apoio mútuo na família da fé. Essas lições nos incentivam a vivermos uma vida de serviço e compromisso com o reino de Deus, priorizando o Evangelho e cuidando uns dos outros na jornada da fé. Acompanhe a seguir o estudo versículo por versículo de Atos 20. Paulo vai para Macedônia. Versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. Paulo aproveitou a ocasião para reunir-se pela última vez com os cristãos em Éfeso antes de partir para Macedônia. Paulo é cercado por ciladas. Versículos 2 e 3. E, tendo passado por aquelas regiões, e lhes dando muitas exortações, veio à Grécia. E ali permaneceu por 3 meses, e quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. Paulo provavelmente seguiu para Filipos e Tessalônica, na Macedônia, antes de ir para a Grécia, Acaia, onde permaneceu 3 meses, possivelmente em Atenas e Corinto. As ciladas por alguns dos oponentes judeus de Paulo, aparentemente, fizeram com que ele mudasse seus planos de viagem. Ele decidiu viajar por terra da Grécia até a Macedônia, onde embarcou em um navio em Filipos. Os companheiros de Paulo. Versículo 4. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e da Ásia,
Tíquico e Trófimo. Vários companheiros de Paulo procediam de cidades por ele visitadas durante suas viagens missionárias. Paulo em Troade. Versículo 5. Estes, indo adiante, esperaram por nós em Troade. A narrativa com nós retoma e continua até o versículo 15, ver nota em Atos 16 versículo 10. Paulo em Filipos. Versículo 6. E nós navegamos de Filipos depois dos dias dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. Quando chegou a Filipos, Paulo navegou após os dias dos pães ázimos, semana da Páscoa, para Troade, onde ficou 7 dias. O longo discurso de Paulo. Versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. No primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com outros cristãos para partir o pão, tradição que, aparentemente, começou logo após a ressurreição e ascensão de Cristo. Por pretender partir no dia seguinte, esse evento ocorreu no fim de sua semana em Troade. Paulo falou até a meia-noite. O jovem Eutico cai de sono. Versículos 8 a 10. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem, chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Pedro levantou dentre os mortos uma discípula chamada Tabita, Atos 9 versos 36 ao 41, e agora Paulo aparentemente fez e estava realmente morto ou apenas inconsciente. A declaração de Paulo de que sua vida está nele sugere de forma muito natural que Eutico estava vivo. Nesse caso, levantado morto significa que ele estava inconsciente e parecia morto. Paulo o traz de volta do sono. Versículo 11. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão, e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia, então ele partiu. Apesar do drama com Eutico, a multidão subiu novamente para partir o pão, comer em conjunto e falar até a alvorada antes de Paulo partir. Paulo vai a pé para Assos. Versículos 12 a 13. E eles trouxeram o jovem vivo, e ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até ao navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. A narrativa segue os eventos dos que estavam no grupo nós, ver nota em 16 verso 10, que navegaram de Troade até Assos, onde encontraram Paulo, que tinha viajado a pé. O grupo se reúne novamente. Versículos 14 e 15. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no dia seguinte chegamos a Samos, e, tendo permanecido em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto. O grupo se encontrou em Assos, onde Paulo embarcou no navio, o qual parou em vários portos antes de chegar a Mileto. Esse versículo encerra a sessão em primeira pessoa no plural. Paulo tem pressa. Versículo 16. Porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Paulo parece ter decidido, conscientemente, navegar por Éfeso em sua pressa de chegar a Jerusalém para o Pentecoste. Ele pode ter desejado evitar Éfeso pelo fato de ser possível que sua presença causasse algum tumulto, Atos 19 versos 23 ao 41.
Além disso, ele possuía laços estreitos com a igreja de Éfeso e, no caso dele parar na cidade, seria difícil despedir-se dos irmãos. Paulo envia alguém a Éfeso. Versículo 17. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, e chamou os anciãos da igreja. Nesse versículo, os líderes da igreja em Éfeso são chamados de anciãos, mas são referidos como supervisores no versículo 28. Esses termos designam um título funcional e formal da liderança da igreja. A igreja de Éfeso parece ter tido uma estrutura formal de liderança. Atos 20 versículos 18 ao 35. Esse discurso difere dos demais sermões de Paulo em Atos. É o único proferido para um grupo de cristãos e possui vários paralelismos com temas expostos nas cartas paulinas, a referência ao seu serviço ao Senhor, suas perseguições, o fato de não deixar de ensinar, seu ministério tanto a judeus como a gregos, a necessidade de arrependimento, considerar sua vida como consumível e terminar a carreira. Paulo discursa em Éfeso. Versículos 18 ao 20. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente pelas casas. A marca de um mestre do Evangelho realmente fiel é que ele, ou ela, não deixa de focalizar todo o tópico que, embora impopular ou pessoalmente difícil, seja útil para os discípulos. O arrependimento proposto. Versículo 21. Testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo tanto aos judeus como também aos gregos chama ao arrependimento para com Deus, em virtude dos pecados pessoais, e também convida à fé no Senhor Jesus. Esse é um excelente resumo da missão da igreja. O destino de Paulo em Jerusalém. Versículos 22 e 23. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo não se intimida com o conhecimento dado por Deus de que prisões e aflições o esperam. Sua persistência em ensinar a despeito das dificuldades é um modelo para todos os discípulos cristãos. A coragem de Paulo. Versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo relativiza os seus sofrimentos ao declarar que não considerava preciosa sua vida. O importante para ele era concluir com alegria o percurso, carreira, que lhe fora estabelecida pelo Senhor Jesus, que envolvia testemunhar das boas novas da graça de Deus. Não os verei mais. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. De duas uma, ou Paulo imaginava que as coisas podiam piorar para ele em Jerusalém, ou o apóstolo não tinha intenção alguma de voltar para essa parte do Mediterrâneo. Sua intenção depois de visitar Jerusalém era ir para Roma e além. É por isso que ele declarou aos anciãos de Éfeso que ele não veria nenhum deles novamente. Verso 38. Estou limpo. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Paulo declarou que estava limpo do sangue de todos porque tinha proclamado o conselho de Deus a eles. Isso significa que ele havia sido fiel na proclamação do plano da salvação, inclusive o juízo vindouro.
portanto, ninguém podia acusá-lo de que não os havia advertido. A apostasia. Versículos 27 e 28. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo usa a linguagem do pastoreio para descrever a responsabilidade dos líderes da igreja de Éfeso. Aqui eles são chamados de supervisores, taiers, um homem encarregado do dever de ver que as coisas a serem feitas pelos outros são feitas corretamente, ou superintendente. Strong G 1985, que é oficial cristão em geral responsável por uma igreja, bispo supervisor, gr. episcopos, em vez de anciãos, ver nota no verso 17, designados pelo Espírito Santo para essa tarefa. A referência aqui à redenção por meio do sangue de Jesus é única em Atos, mas a linguagem reflete declarações de Paulo em outros lugares. Romanos 3 verso 25, Romanos 5 verso 9, Efésios 2 verso 13. Lobos vorazes e homens perversos. Versículos 29 e 30. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Paulo claramente não considerou a doutrina incorreta como algo de pouca importância. Ele chamou os falsos mestres de lobos vorazes porque a eternidade depende da correta compreensão do Evangelho. Vigiai. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo descreve seus 3 anos de ministério ativo em Éfeso como um período de vigilância constante, advertência e sincera preocupação. Os eventos registrados em Atos se encaixam bem nessa descrição. Estejam entregues à graça de Deus. Versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo entregou os cristãos de Éfeso à graça de Deus, que fortalece os discípulos em suas tarefas terrenas e provê herança eterna aos santificados, aqueles que são santificados por Deus. Mais abençoado é dar do que receber. Versículos 33 ao 38. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não viriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Paulo nunca foi motivado por dinheiro ou fama, como demonstrado por seu trabalho árduo que ministraram suas necessidades e as daqueles que o acompanhavam. O dito de Jesus, é mais abençoado dar do que receber, é encontrado somente aqui. Ele se assemelha a alguns ditos de Jesus em outras partes, Lucas 6 verso 38. Obviamente, Jesus falou muito mais do que está registrado nos Evangelhos, João 20 verso 30 e 31, Atos 21 verso 25. Conclusão. Mais um capítulo concluído. Conhecemos o curioso jovem Eutico, que dorme durante um longo discurso de Paulo, que atravessa a madrugada. Ele cai do piso superior e é achado morto, mas Paulo tranquiliza todos o trazendo de volta do sono. Estejamos vigilantes,
Não deixemos o sono nos afastar de ouvir as palavras que vêm de Deus para nossas vidas. E que discurso de Paulo! Sua vida e testemunho devem nos inspirar nos dias de hoje, sua devoção, sua visão do reino de Deus como uma corrida, uma missão, é exemplar. Ele diz à igreja de Éfeso que nunca cobiçou nada além da pregação do Evangelho, para ele chegar o mais longe possível. Essa é a missão, a carreira proposta pelo Espírito a este homem que foi perseguido, açoitado, preso, espancado, mas que nunca perdeu sua alegria e fé. Mesmo sabendo, através do Espírito, o que sofreria em Jerusalém, ele tem pressa em chegar para a Páscoa na cidade onde tudo começou, onde Jesus iniciou toda essa história de salvação. Ele se despede de seus irmãos, os fortalecendo, avisando que a apostasia viria e que lobos e homens perversos estariam no meio deles, a fim de os tirar do caminho certo. Que cuidado! Que amor! Paulo é um exemplo de servo cuidadoso com o rebanho de Cristo, mas ele ainda não guardará a sua carreira. Ele quer chegar em Roma. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.